Dizem que o verdadeiro caráter de uma pessoa se revela nos momentos mais sombrios. Eu descobri que isso é verdade em uma noite que deveria ter sido de celebração, mas que se transformou no ponto de ruptura da minha vida. Meu nome é Cecília, e esta é a história de como deixei de ser invisível. Nasci em Belo Jardim, uma pequena cidade no interior de Pernambuco, onde o sol castiga as costas de quem trabalha e o vento carrega o cheiro das frutas maduras da feira. As ruas de paralelepípedos desiguais que se aquecem durante o dia inteiro refletem o calor mesmo depois que o sol se põe. Um lugar onde todo mundo conhece todo mundo e onde os segredos são sussurrados nas esquinas como orações maliciosas. Nossa casa ficava na periferia, uma construção simples de tijolos aparentes que meu pai nunca terminou de rebocar. O telhado de telhas de barro, sempre com algumas quebradas, deixava a chuva entrar nos dias de tempestade. Nessas noites, eu e minha mãe corríamos pela casa colocando bacias nos pontos onde a água pingava. Era quase uma dança, uma coreografia que conhecíamos de cor. Ela sorria para mim nessas horas, um sorriso cansado, mas que tentava esconder o peso de uma vida que não havia escolhido. Minha infância foi marcada pela ausência. Ausência de um pai que nunca quis saber de mim, ausência de conforto, ausência de perspectivas. Cresci vendo minha mãe definhar a cada dia sob o peso dos punhos de um homem que jurava amá-la enquanto quebrava seus ossos. Ela nunca teve coragem de partir. Eu jurei para mim mesma que seria diferente. As marcas roxas no corpo de minha mãe apareciam com uma frequência terrível. Ela usava blusas de manga comprida mesmo no calor escaldante de Belo Jardim, sorria forçadamente para as vizinhas curiosas e dizia que estava tudo bem. À noite, eu a ouvia chorar baixinho no quarto, abafando os soluços com o travesseiro para não acordar meu pai, que roncava pesadamente depois de mais uma noite de bebedeira. Desde pequena, as frases cortantes me acompanhavam como uma sombra indesejada. "Você não vai ser nada, menina burra", dizia a diretora da escola quando me via sonhando acordada durante as aulas. Não era falta de interesse. Era fome. Era cansaço. Era a exaustão de quem, aos 14 anos, já limpava casas para ajudar a colocar comida na mesa. A escola era um misto de refúgio e tormento. Refúgio porque ali eu podia, por algumas horas, esquecer o caos da minha casa. Tormento porque as outras crianças percebiam minhas roupas remendadas, meus cadernos de segunda mão, meus sapatos sempre grandes demais ou pequenos demais, nunca no tamanho certo. Os apelidos doíam. Pé de lama, menina da roupa rasgada, filha de bêbado. Cada palavra era uma pequena morte, mas eu engolia o choro e seguia em frente. Dona Carminha, a professora de português, foi a única que parecia verdadeiramente me ver. "Você tem um dom com as palavras, Cecília", ela me disse um dia, depois de ler uma redação minha. "Não deixe que ninguém apague sua luz." Aquelas palavras foram como água no deserto da minha existência. Guardei-as dentro de mim como um tesouro precioso. Às 16, tentei arranjar um emprego melhor. Fui a todas as lojas do pequeno centro comercial de Belo Jardim com o mesmo vestido florido, o único que eu tinha que não estava remendado. O tecido já estava desbotado de tantas lavagens, mas era o melhor que eu podia apresentar. Passei a tarde inteira andando de loja em loja, o sol castigando minha pele, o suor escorrendo pelas costas. Em cada lugar, ouvi variações da mesma frase. "Você não tem presença, menina. Não serve nem para secretária com essa cara e essa voz." Na loja de roupas da senhora Amália, a rejeição foi ainda mais humilhante. Ela me olhou de cima a baixo, com aquele olhar que fazia meu estômago revirar, e disse em voz alta, para que todas as clientes ouvissem: "Menina, olhe para você. Acha mesmo que alguém vai querer ser atendido por alguém assim? Volte para o lugar de onde você veio." Saí dali com as lágrimas engolidas, um nó na garganta que parecia sufocante. Os olhares de pena me acompanhavam pelas ruas estreitas.
Os sussurros chegavam aos meus ouvidos como agulhas. Coitada! Isso é gente? Cada palavra era uma pequena morte. Mas eu seguia em frente porque dentro de mim ardia uma chama que ninguém conseguia ver. Foi nessa época que conheci Douglas. Ele apareceu como um milagre na minha vida, quando eu mais precisava acreditar que existia bondade no mundo. Alto, de ombros largos e um sorriso que iluminava o caminho à sua frente, Douglas era filho de comerciantes bem-sucedidos da região. A família dele possuía uma rede de lojas de eletrodomésticos que abastecia toda a região. Douglas estudava direito na capital e voltava aos fins de semana para ajudar no negócio da família. Nunca esquecerei o dia em que nos vimos pela primeira vez. Era domingo, dia de feira livre em Belo Jardim. O sol já estava alto quando cheguei para ajudar Dona Zefinha a vender seus bolos de milho. O cheiro doce das massas assadas misturava-se ao aroma das frutas frescas e das ervas. As barracas coloridas se estendiam pela praça principal, criando um labirinto de cores e cheiros. A música tocava em algum lugar. Uma sanfona chorada acompanhada por um triângulo metálico e uma zabumba grave. Estava concentrada organizando os bolos na bancada quando senti um olhar sobre mim. Levantei a cabeça e lá estava ele, parado do outro lado da barraca, observando-me com um interesse que nunca havia despertado em ninguém antes. Moça, esse bolo aí deve ser o mais gostoso da feira, pois tem o sorriso mais bonito cuidando dele, disse ele, com aquela voz grave que fazia meu coração acelerar. Fiquei sem reação. Homens como Douglas não olhavam para mulheres como eu, mas ele insistiu. Comprou um bolo inteiro, pagou mais do que o preço pedido e disse que voltaria na semana seguinte. Eu não acreditei, claro. Achei que era apenas mais uma pessoa sendo gentil por pena. Mas ele voltou. Na semana seguinte, e na outra, e em todas as que se seguiram. Começou a me esperar depois que terminava de ajudar Dona Zefinha. Caminhávamos juntos pelas ruas de Belo Jardim, conversando sobre coisas simples. O tempo, os estudos dele, os sonhos que eu mal ousava admitir que tinha. Douglas me olhava de um jeito que ninguém nunca tinha olhado antes. Como se eu fosse algo precioso, algo que merecia ser visto. Dizia que gostava de mulheres, de verdade, pé no chão. Dizia que estava cansado das moças da capital, fúteis e vazias. Você tem algo que elas nunca terão, Cecília. Tem autenticidade. Eu me entreguei àquele amor como quem se agarra a uma tábua de salvação em meio a um mar revolto. Douglas me fazia sentir vista pela primeira vez na vida. Quando estávamos juntos, eu esquecia a casa de tijolos aparentes, o pai ausente, os olhares de pena, as rejeições. Com ele, eu era apenas Cecília, não a filha do bêbado, não a menina das roupas remendadas. Nossos encontros se tornaram mais frequentes. Douglas começou a me buscar em casa, enfrentando os olhares curiosos dos vizinhos e o mau humor constante do meu pai. Ele me levava para passear na praça, para tomar sorvete no único lugar da cidade que servia essa guloseima, para assistir ao pôr do sol no alto da colina que cercava Belo Jardim. Foi em uma dessas tardes, com o céu pintado de laranja e roxo, que ele me beijou pela primeira vez. Suas mãos grandes seguraram meu rosto com delicadeza, como se eu fosse feita de cristal. Naquele momento, acreditei que era possível recomeçar, que o passado podia ser apenas o começo de uma história melhor. Não demorou para que eu engravidasse. Quando percebi que minha menstruação estava atrasada, entrei em pânico. O que seria de mim, uma garota de 17 anos, sem estudos completos, sem emprego fixo, grávida? O que meu pai diria? E Douglas? Ele me abandonaria como tantos rapazes faziam com suas namoradas na mesma situação? Passei uma semana inteira reunindo coragem para contar a ele. Quando finalmente falei, preparada para o pior, Douglas me surpreendeu mais uma vez. Ele sorriu, me abraçou com força e disse: "Isso é maravilhoso, Cecília. Vamos ter um filho, vamos formar uma família."
A felicidade dele parecia genuína. Naquela mesma noite, ele se ajoelhou diante de mim, no meio da praça, e pediu minha mão em casamento. Não tinha anel, não tinha flores, não tinha todo o romantismo que eu via nos filmes que passavam no único cinema da cidade. Mas tinha algo que me parecia infinitamente mais valioso: a promessa de um futuro melhor. E foi aí que conheci Cassandra. Douglas decidiu que precisávamos contar sobre a gravidez e o casamento para a família dele. Marcamos um jantar na casa onde ele morava com os pais, uma construção imponente no centro de Belo Jardim, com uma fachada branca e um jardim bem cuidado na entrada. Lembro-me de tremer enquanto caminhava pelo portão principal, sentindo-me completamente deslocada naquele ambiente. A sala de jantar tinha um lustre de cristal pendendo sobre uma mesa comprida de madeira escura. Os talheres eram de prata, os pratos de porcelana, as taças de cristal fino. Tudo tão diferente da mesa simples da minha casa, com pratos de plástico colorido e talheres de metal barato. Cassandra era a mãe de Douglas, uma mulher alta, esguia, sempre impecavelmente vestida e maquiada, mesmo para ir à padaria. Os cabelos tingidos de loiro platinado e as unhas sempre feitas em tons de vermelho vibrante. Cada movimento seu era calculado, cada palavra era uma flecha envenenada. Logo no primeiro encontro, quando Douglas me levou à casa da família para anunciar a gravidez, Cassandra me olhou de cima a baixo, os olhos azuis, frios como gelo, analisando cada detalhe da minha aparência. O vestido simples que eu usava, o melhor que tinha, parecia uma roupa de mendiga diante da elegância do seu conjunto de seda. Você deve ter atraído meu filho feito uma cobra. Com esses olhos de gente amargurada, nem a coragem de passar batom você tem. Ela riu, um riso seco, que escondia séculos de veneno. Engoli em seco e sorri, por amor a Douglas, que apertou minha mão sob a mesa em sinal de conforto. Mas ele nada disse para defender-me. Naquele dia, entendi que tinha ganho não apenas um companheiro, mas também uma inimiga. O pai de Douglas, Sr. Arnaldo, parecia resignado. Não demonstrou nem aprovação nem desaprovação. Limitou-se a perguntar quando seria o casamento e se eu precisaria de dinheiro para resolver a situação. Douglas respondeu rapidamente que não, que queríamos o bebê, que nos casaríamos em breve. O jantar seguiu em um silêncio tenso, quebrado apenas pelo tilintar dos talheres contra os pratos e por perguntas ocasionais de Cassandra, todas carregadas de julgamento. E sua família, menina? O que eles fazem? Até que série você estudou? Imagino que não tenha terminado nem o ginásio. Já pensou em como vai cuidar dessa criança? Você tem alguma habilidade além de, bem, engravidar? Cada pergunta era um golpe. Cada olhar era uma punhalada. Quando finalmente deixamos a casa, eu tremia como uma folha ao vento. No caminho de volta, chorando no banco do carro de Douglas, perguntei por que ele não havia me defendido. Minha mãe é difícil, Cecília. Ela só está preocupada comigo, com o nosso futuro. Vai melhorar com o tempo, você vai ver. Mas não melhorou. O casamento foi simples, apressado pela gravidez. Cassandra fez questão de dizer a todos que era uma cerimônia econômica, como se quisesse deixar claro que eu não merecia nada melhor. Vestida em um tailleur azul marinho que custava mais do que todos os meus pertences juntos, ela se posicionou ao lado do filho como se eu fosse uma intrusa tentando roubar algo que lhe pertencia. É uma pena que tenhamos que fazer as coisas assim, às pressas. Sempre sonhei com um casamento na catedral para Douglas, com uma noiva de boa família. As palavras dela ecoavam pela pequena capela onde nos casamos, chegando aos ouvidos dos poucos convidados que havíamos chamado. Minha mãe, sentada no primeiro banco, de cabeça baixa, parecia querer desaparecer. Meu pai não veio. Estava em mais um de seus dias ruins, provavelmente caído em algum bar da cidade. Douglas parecia dividido entre o amor que dizia sentir por mim e a veneração que tinha pela mãe.
Durante toda a cerimônia, seus olhos alternavam entre meu rosto e o dela, como se buscasse aprovação. O padre, um senhor de idade que conhecia todas as famílias da cidade, apressou-se para terminar o ritual, talvez sentindo a tensão que pairava no ar. Não houve festa depois. Apenas um pequeno lanche na casa de Dona Zefinha, que insistiu em nos receber. Cassandra não apareceu, alegando uma enxaqueca repentina. O pai de Douglas veio, entregou um envelope com dinheiro e partiu antes mesmo que pudéssemos agradecer. Enquanto os convidados comiam bolo e tomavam refrigerante, pude ver na expressão deles uma mistura de pena e curiosidade. Será que vai durar? Zrenia, ouvi uma senhora cochichar para outra. Dou 6 meses no máximo. Começamos nossa vida de casados em um pequeno apartamento alugado por Douglas, não muito longe da casa dos pais dele. Era um lugar simples, mas para mim, parecia um palácio. Pela primeira vez na vida, eu tinha um banheiro que funcionava corretamente, uma cozinha com todos os eletrodomésticos básicos, uma cama que não afundava no meio. Douglas continuava estudando na capital durante a semana e trabalhando nas lojas do pai aos fins de semana. Eu ficava sozinha a maior parte do tempo, lidando com as náuseas da gravidez e tentando criar um lar. Cassandra aparecia sem avisar, quase sempre quando Douglas não estava. Entrava no apartamento como se fosse seu. Inspecionava cada canto com um olhar crítico. Apontava cada falha na minha organização, cada detalhe que eu não havia feito como ela considerava correto. Essa roupa deveria ser passada pelo avesso, Cecília. Mas como você poderia saber, não é mesmo? Sua mãe provavelmente nunca lhe ensinou nada útil. Esse tempero que você está usando é muito forte. Douglas tem o paladar refinado. Não está acostumado com comida de pobre. Olhe essas unhas, menina. Curtas e sem esmalte. Você parece uma empregada, não uma esposa. Silenciosamente, eu absorvia cada golpe. Não havia para onde fugir. Não tinha como voltar para a casa dos meus pais. Minha mãe mal conseguia se proteger. Como poderia me proteger? Não tinha educação suficiente para conseguir um emprego que me permitisse viver sozinha. E, acima de tudo, havia o bebê que crescia dentro de mim. A gravidez avançava, trazendo consigo desconfortos e incertezas. Meu corpo mudava rapidamente, a barriga crescendo, os seios doloridos, os pés inchados. Douglas, quando estava em casa, mostrava-se animado com a perspectiva de ser pai. Comprava roupinhas, montava o berço, fazia planos para o futuro. Mas havia momentos em que eu o pegava olhando para mim com uma expressão que não conseguia decifrar. Seria arrependimento? A chegada de Sofia foi a primeira grande luz na minha vida. Uma menina linda, com os olhos castanhos como os meus, mas com o sorriso do pai. O parto foi difícil, longo, doloroso. Quase 18 horas de trabalho de parto, sem a presença de Douglas, que estava em uma prova importante na faculdade. Minha mãe ficou comigo, segurando minha mão, enxugando meu suor, dizendo palavras de apoio. Quando finalmente seguravam Sofia nos braços, todas as dores foram esquecidas. Ela era perfeita. 10 dedinhos nas mãos, 10 nos pés, olhos curiosos que tentavam se abrir para ver o mundo, um cheirinho que eu nunca havia sentido antes e que me enchia de um amor incontrolável. Douglas chegou horas depois, ofegante, com os cabelos despenteados e a gravata frouxa. Beijou-me na testa, pegou a filha no colo com um misto de medo e admiração e sussurrou: "Ela é linda, Cecília. Como você." Foi um dos raros momentos em que me senti realmente amada por ele. No dia do nascimento, na maternidade, Cassandra apareceu com um buquê de flores caras e um comentário afiado. Essa menina vai crescer com o sangue de empregada correndo nas veias. Coitada. Mordi o lábio até sentir o gosto metálico do sangue. Não queria chorar, não na frente dela. Douglas fingiu não ouvir.
ocupado em filmar a filha recém-nascida com o celular novo que Cassandra havia lhe dado de presente por ter passado em uma prova difícil. Podemos chamá-la de Sofia? Swinguei hesitante, temendo que até a escolha do nome da minha filha pudesse ser motivo de crítica. Sofia. Component placement, repetiu Cassandra, franzindo o nariz. Nome de empregada. Poderia ser algo mais refinado, como Catarina ou Isabela. Eu gosto de Sofia, disse Douglas, surpreendendo-me. Significa sabedoria. Acho que combina. Foi uma pequena vitória, a primeira de muitas batalhas que eu teria que lutar nos anos seguintes. Os primeiros meses com Sofia foram um misto de alegria e exaustão. Noites em claro, amamentação dolorosa, insegurança constante sobre estar fazendo tudo certo. Douglas havia conseguido um estágio em um escritório de advocacia na capital e passava cada vez menos tempo em casa. Quando voltava, nos fins de semana, alternava entre momentos de empolgação com a filha e impaciência com o caos que uma casa com bebê inevitavelmente se torna. Não pode organizar melhor isso aqui, Cecília? Parece que explodiu uma bomba. Tentei explicar que estava sozinha a semana inteira, cuidando de um bebê que chorava horas a fio, tentando manter a casa limpa, a comida pronta, as roupas lavadas. Mas minha exaustão, aos olhos dele, parecia preguiça ou incompetência. Cassandra aparecia quase diariamente, sempre com um novo conselho, uma nova crítica, um novo exemplo de como eu estava falhando como mãe e como esposa. Sofia está muito magrinha. Você não deve estar produzindo leite suficiente. Seu corpo nunca foi bem desenvolvido mesmo. Olha essas manchas na pele dela. Você está dando banho direito, usando o sabonete adequado? Douglas está tão cansado, tão abatido. Você deveria fazer mais por ele, Cecília. Um homem precisa de uma casa acolhedora para voltar. Nos anos que se seguiram, Sofia cresceu ouvindo os conselhos da avó, que se esforçava para plantar em sua cabeça a ideia de que eu era burra, inútil e pobre. Quando você crescer, vai entender que sua mãe é um nada, uma mentira. Eu a ouvi dizer certa vez a Sofia, quando pensava que eu não estava por perto. Sofia tinha apenas 4 anos na época, idade suficiente para entender as palavras, mas não o veneno que elas carregavam. Mas minha filha, embora fingisse acatar por medo ou por não entender completamente, tinha olhos de águia. Via as minhas lágrimas escondidas, os machucados na alma, o silêncio forçado que eu mantinha para preservar a paz. Ela se tornou minha cúmplice silenciosa, muito antes de eu perceber. Uma noite, quando Sofia tinha 5 anos, entrou no meu quarto depois que Douglas havia partido para mais uma semana na capital. Encontrou-me chorando silenciosamente, sentada na beirada da cama, segurando uma fotografia antiga, minha mãe e eu, nos tempos em que ela ainda sorria. "Mamãe, não chora!" disse Sofia, escalando a cama e abraçando-me com seus bracinhos magros. A vovó fala um monte de besteira, mas eu não acredito não. Naquele momento, entendi que minha filha era mais forte e mais sábia do que eu jamais havia sido. A vida foi ficando cada vez mais áspera à medida que os anos passavam. Douglas, antes atencioso e carinhoso, começou a mudar. O trabalho como advogado na capital consumia seu tempo e sua energia. Ele voltava para casa irritado, frustrado com a falta de reconhecimento no escritório, onde era apenas mais um entre dezenas. Quando Sofia completou 6 anos, Douglas conseguiu um emprego melhor em um escritório maior, com um salário que nos permitiu sair do apartamento alugado e comprar uma casa pequena nos arredores de Belo Jardim. Era um lugar simples, mas nosso. Pela primeira vez, senti que estávamos construindo algo sólido. Nessa época, comecei a trabalhar como costureira em casa, fazendo pequenos reparos e confeccionando peças simples para as senhoras da vizinhança. O dinheiro era pouco, mas me dava alguma independência e me permitia comprar pequenas coisas para Sofia sem precisar pedir a Douglas.
Um vestido novo para uma festa da escola, um livro de histórias que ela havia visto na loja, um sorvete na praça em um dia quente. Para mim, cada centavo ganho com meu próprio esforço era uma pequena vitória contra a dependência que sempre havia me aprisionado. Mas Douglas não via as coisas dessa forma. Para ele, meu trabalho como costureira era uma afronta, um sinal de que ele não era capaz de prover adequadamente para a família. Minha mulher não precisa ficar fuçando em panos velhos como uma pedinte, ele dizia, com aquele tom de desprezo que se tornava cada vez mais comum em sua voz. Em casa, eu me tornei o alvo fácil para suas frustrações. As palavras de Cassandra ecoavam em sua boca. Você é lenta, Cecília. Não tem ambição. Por isso nunca sai do lugar. Seja grata por eu ter te tirado da lama. Quantas como você teriam essa chance? Eu suportava tudo em silêncio, por amor a Sofia. Ao longo dos anos, aprendi a me fazer pequena, a me tornar quase invisível para evitar conflitos. Trabalhava quando ele não estava, escondia o dinheiro que ganhava, vivia na ponta dos pés. Cassandra continuava sendo uma presença constante e venenosa em nossas vidas. Todas as semanas, ela aparecia com um novo presente para Sofia. Roupas caras, brinquedos sofisticados, livros em inglês que a menina ainda não sabia ler. Cada presente era uma forma de dizer: veja o que você não pode dar à sua filha. Certa vez, ela trouxe um vestido de festa para Sofia, um modelo caro de uma loja da capital. Troque essa coisa que sua mãe te fez vestir. Você não tem culpa de ter nascido da barriga errada. Sofia obedeceu, com medo da avó, mas depois chorou escondida no quarto. Foi nesse dia que compreendi que estava perdendo minha filha para a manipulação daquela mulher. Decidi que precisava fazer algo, qualquer coisa, para proteger minha filha e a mim mesma. Comecei a guardar cada centavo que ganhava com as costuras, escondendo o dinheiro em uma lata de aveia vazia, no fundo do armário da cozinha. Não sabia o que faria com ele, mas a simples ideia de ter um escape, uma possibilidade de fuga, dava-me algum conforto. Aos poucos, a relação entre Douglas e eu se deteriorou completamente. Ele chegava tarde, evitava olhar-me nos olhos e, quando falava, só havia desprezo. Você não acompanha meu ritmo. Você não é mais aquela mulher interessante que eu conheci. Eu queria perguntar se algum dia ele realmente havia me achado interessante, ou se eu havia sido apenas uma aventura, uma rebeldia contra os planos que Cassandra tinha para ele, uma forma de afirmar sua independência que, com o tempo, havia se transformado em um fardo. Então, semanas antes do nosso aniversário de casamento, veio o golpe final. Douglas chegou em casa em uma sexta-feira à noite, mais tarde do que o habitual. Havia bebido. Podia sentir o cheiro de uísque em seu hálito quando ele se aproximou. Sofia já estava dormindo, felizmente. Preciso falar algo com você, ele disse, sentando-se na beirada do sofá, passando as mãos pelos cabelos escuros que começavam a mostrar fios grisalhos nas têmporas. Sentei-me de frente para ele, as mãos trêmulas segurando um copo d'água que havia acabado de pegar na cozinha. De alguma forma, eu sabia o que estava por vir. Eu estou com outra pessoa. Soraya, tem 21 anos, é linda, tem vida. Você. Você é uma rotina morta. Foi como se o chão tivesse se aberto sob meus pés. Não pelo amor perdido, esse já havia se esvaído há muito tempo, mas pela crueldade da constatação. Eu havia dedicado 8 anos da minha vida a um homem que me via como um fardo, como algo sem valor. Quem é Soraya? Component placement. Consegui perguntar, a voz quase um sussurro. Uma estagiária do escritório, sobrinha de um amigo do meu pai. Você não a conhece? Mas conhecia. Não pessoalmente, mas através de comentários que Sofia havia feito, de conversas telefônicas que Douglas tinha quando pensava que eu não estava ouvindo, de pequenos detalhes que minha mente havia registrado sem que eu percebesse conscientemente. Você vai pedir o divórcio? Zerênia perguntei, tentando manter a voz firme. Ainda não.
Seria complicado, com Sofia, com a família, com o trabalho. Então, o que você quer, Douglas? Continuar casado comigo e manter um caso com ela? É isso? Ele deu de ombros, um gesto tão indiferente quanto cruel. Por enquanto, é o melhor arranjo. Você fica com a casa, com Sofia, com a estabilidade. Eu vou viver minha vida. Naquela noite, chorei até não haver mais lágrimas, até que meus olhos estivessem inchados e minha garganta doesse. Chorei não pelo amor perdido, mas pelos anos desperdiçados, pela humilhação, pelo futuro incerto que me aguardava. No dia seguinte, tomei uma decisão. Eu não seria a esposa traída e submissa que aceitava migalhas de dignidade. Liguei para Cassandra, algo que raramente fazia, e pedi para encontrá-la. Precisava encará-la. Precisava dizer o que sabia. Precisava, de alguma forma, recuperar um pouco do controle sobre minha própria vida. Encontramo-nos em um café no centro de Belo Jardim, um lugar neutro onde nenhuma de nós teria vantagem sobre a outra. Cassandra chegou pontualmente, vestida como se fosse a um desfile, cabelos impecáveis, maquiagem perfeita, aquele olhar de superioridade que sempre me fazia sentir menor. O que você quer, Cecília? Tenho compromissos importantes hoje. Eu sei sobre Soraya, disse simplesmente. Sei que Douglas está tendo um caso com ela. Cassandra não demonstrou surpresa. Ao contrário, um sorriso lento e cruel formou-se em seus lábios pintados de vermelho. E o que você esperava? Que um homem como Douglas ficaria satisfeito com alguém como você para sempre? Ele só se casou com você por causa daquela gravidez. Foi um erro que ele está finalmente corrigindo. As palavras dela me atingiram como bofetadas, cada uma mais dolorosa que a anterior. Mas eu não desviei o olhar. Pela primeira vez, encarei Cassandra sem baixar os olhos, sem me encolher. Soraya é sobrinha sua, não é? Você planejou tudo isso. Um lampejo de surpresa passou pelos olhos dela, rapidamente substituído pela frieza habitual. Soraya é filha da minha prima Eleonora. Uma moça de família, educada, refinada. Tudo o que você nunca foi e nunca será. Você está destruindo minha família, disse, as mãos apertando a bolsa com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Cassandra riu, aquela risada seca e cortante que eu conhecia tão bem. Família? Você chama aquilo de família? Uma casa caindo aos pedaços, uma menina crescendo com vergonha da mãe, um homem infeliz. Eu estou salvando meu filho de um erro que já durou tempo demais. E foi de Cassandra a pior frase, dita quando me levantei para ir embora, incapaz de suportar mais veneno. Agradeça que ele ainda não te colocou num asilo, porque é onde gente sem vida deveria estar. Saí do café com as pernas trêmulas, mas com uma certeza crescendo dentro de mim. Eu não ficaria para ser humilhada, para ser traída, para ser o objeto de pena e desprezo daquela família. Eu merecia mais. Sofia merecia mais. A dor era abrupta, um cortante silencioso. Mas dentro dela, algo nascia. Um fogo que eu nunca havia sentido. Não era raiva. Era certeza. A certeza de que eu merecia mais, de que Sofia merecia mais. Ao chegar em casa, descobri que Douglas havia saído com Sofia para passar o dia na casa dos pais. Típico dele, levar nossa filha para a toca do lobo enquanto planejava como se livrar de mim. Passei a tarde inteira em um transe, limpando a casa quase mecanicamente, pensando, planejando, reunindo coragem. No dia seguinte, enquanto Douglas estava no trabalho e Sofia na escola, comecei a agir. Fui até o quarto do casal, aquele que há muito tempo não compartilhávamos com intimidade, e comecei a procurar. No fundo da gaveta de meias de Douglas, encontrei um celular antigo que ele não usava mais. Liguei o aparelho, adivinhando a senha. A data de nascimento de Cassandra, claro. Ali estavam as provas de que precisava. Mensagens trocadas com Soraya, conversas com Cassandra sobre como se livrar de mim, planos para o futuro que não me incluíam. Fotografei tudo com meu próprio celular.
um aparelho simples que havia comprado com o dinheiro das costuras. E assim, foi em silêncio que comecei a recolher provas, mensagens, áudios, declarações, tudo o que pudesse mostrar quem Cassandra realmente era e como ela havia manipulado não apenas Douglas, mas também tentado envenenar o coração de Sofia contra mim. Foi também nesse período que descobri que Sofia havia começado, por conta própria, a registrar as maldades da avó. Em um caderno escolar simples, com capa de unicórnios e folhas pautadas, ela anotava, com sua letra infantil, cada comentário cruel, cada mentira, cada manipulação. Hoje, vovó disse que mamãe não sabe se vestir como gente. Eu acho mamãe bonita. Vovó falou que papai merecia coisa melhor que mamãe. Falou que tia Soraya é mais bonita e inteligente. Não gosto de tia Soraya. Ela tem cheiro de perfume forte. Vovó disse que eu não pareço filha de mamãe, que sou mais bonita. Eu quero ser igual mamãe quando crescer. Um dia, Sofia me entregou o caderninho dizendo: Mamãe, eu fingia escutar a vovó, mas eu estava escrevendo tudo. Eu não quero que a senhora suma da minha vida. Abracei minha filha e, com os olhos marejados, entendi. A vingança não viria com ódio, viria com justiça. Nas semanas que se seguiram, preparei-me silenciosamente. Consultei um advogado em Caruaru, cidade vizinha, para não levantar suspeitas em Belo Jardim. Geraldo, um homem de meia idade com olhos gentis e uma determinação de ferro, ouviu minha história com atenção. Não vai ser fácil, dona Cecília. O pai da menina tem dinheiro, influência. A família dele conhece todo mundo nessa região. Eu sei disso, mas tenho provas e tenho a verdade ao meu lado. Geraldo sorriu, um sorriso cansado de quem já viu muitas batalhas como a minha. Às vezes, isso é o suficiente. Vamos trabalhar juntos. Então, chegou o dia do nosso 8º aniversário de casamento. 8 anos de uma união que, aos poucos, havia se transformado numa prisão para mim. Mas eu queria celebrar, se não pelo que tínhamos, pelo menos pelo que tivemos um dia. E, secretamente, sabia que seria a última vez que fingiríamos ser uma família. Sem recursos para algo grandioso, fiz um bolo simples, um arroz com galinha que Douglas gostava, e arrumei a mesa com uma toalha de rendinha feita à mão por minha mãe antes de partir. Ela havia morrido no ano anterior, levando consigo o segredo de uma vida inteira de sofrimento silencioso. Douglas chegou do trabalho com um buquê de flores baratas, provavelmente compradas na beira da estrada. Nem sequer se deu ao trabalho de escolher minhas preferidas. Eram todas rosas vermelhas, quando ele sabia que eu sempre gostei de margaridas. Um gesto automático, sem significado, sem amor. Convidei mamãe para jantar conosco. Ele anunciou sem me consultar. Ela estava se sentindo sozinha. Senti um aperto no peito, mas concordei com um aceno. Não havia espaço para discordância em nossa casa. Na verdade, a presença de Cassandra seria até conveniente para o que eu havia planejado. Cassandra chegou 1 hora depois, de salto alto, perfumada, carregando uma garrafa de vinho caro como presente. Para o filho, claro. Para mim, apenas o sorriso desdenhoso de sempre e comentários pontiagudos. Que coisa piedosa! Essa mesa é a cara da sua vida, Cecília. Vazia. Ela passou o olhar pela sala modesta onde morava com Douglas e Sofia. A casa era simples, mas limpa e bem cuidada. Nos últimos anos, eu havia aprendido a fazer milagres com pouco dinheiro. Almofadas feitas com retalhos, cortinas costuradas à mão, pequenos vasos de plantas que davam vida aos cantos. Mas para Cassandra, nada disso tinha valor. Ela só conseguia ver o que faltava, nunca o que estava ali. Sofia havia se escondido em seu quarto quando a avó chegou, fingindo estar concentrada no dever de casa. A menina, que antes corria para abraçar a avó, agora a evitava sempre que podia. Ela tinha percebido, com sua sensibilidade infantil, que algo estava errado em nossa família, que a avó não era a pessoa amorosa que fingia ser. Enquanto arrumávamos a mesa, fui até a cozinha para pegar os copos.
Douglas e Cassandra conversavam na sala, vozes baixas, cúmplices. Sofia brincava no quintal pequeno, balançando-se no balanço que Douglas havia instalado em uma mangueira velha. Foi então que ouvi os passos rápidos da minha filha entrando assustada na cozinha. Mamãe! A vovó colocou algo na sua xícara. Eu vi. Foi escondido. Mas eu vi. O coração parou por um instante. Olhei para os olhos assustados da minha filha e soube que ela falava a verdade. Sofia nunca tinha sido de mentir, muito menos sobre algo tão sério. Tem certeza, meu amor? Component Placement, perguntei em um sussurro. Tenho, mamãe. Ela tirou um vidrinho da bolsa dela e jogou um pó branco na sua xícara. Depois guardou rápido quando o papai entrou na sala. Sem dizer uma palavra, voltei à sala. Meu coração batia forte, mas meu rosto não demonstrava nada. Anos de prática em esconder emoções tinham seus benefícios. Enquanto Douglas não olhava, troquei minha xícara pela de Cassandra, sem alarde, e sorri para ela quando nossos olhares se cruzaram. Os minutos que se seguiram passaram em câmera lenta. Nós quatro sentados à mesa, Douglas falando sobre seus casos no escritório, Cassandra elogiando cada palavra que saía da boca do filho, completamente alheia ao perigo que agora estava em sua própria xícara. Sofia brincava com a comida, olhando nervosamente de mim para a avó. Eu observava Cassandra como um predador observa sua presa. Então, aconteceu. Cassandra levou a xícara aos lábios e tomou um longo gole. Segundos depois, seus olhos se arregalaram. Levou a mão à garganta. O rosto começou a ficar vermelho, depois roxo. O pânico tomou conta daquelas feições sempre tão controladas. Ela tentou se levantar, derrubando a cadeira. Mãe! Mãe, o que foi? Component Placement. Douglas gritou, derrubando a própria cadeira ao se levantar. Cassandra não conseguia responder. Seus olhos esbugalhados me encaravam com uma mistura de choque e ódio. Ela sufocava, o corpo tremendo. Douglas correu em seu socorro, a mesa virou, a comida caiu no chão. Sofia veio para o meu lado, agarrando-se à minha saia com força. Foi então que me levantei, com a voz firme e os olhos de aço, e disse: Eu avisei que eu sabia de tudo. Mas o resto, Cassandra, você vai pagar na justiça. A confusão tomou conta da casa. Douglas ligou desesperado para a ambulância enquanto tentava ajudar a mãe. Cassandra foi socorrida às pressas, com o rosto roxo, enquanto Douglas a acompanhava gritando: Mãe! Mãe, o que aconteceu? Fiquei parada, firme como um farol em noite de tempestade. Meus olhos estavam secos, como quem já havia chorado todas as lágrimas de uma vida. Olhei para a xícara que ficara no chão e sussurrei para mim mesma. Ela fez isso com as próprias mãos. No hospital, o caos continuava. Sofia dormia com a cabeça no meu colo na sala de espera, exausta pelo drama. Douglas andava de um lado para o outro, alternando entre olhares de fúria para mim e momentos de puro desespero. O que você fez? Zrenia, ele me perguntou entre dentes quando se aproximou, enquanto aguardávamos notícias. Eu não fiz nada, Douglas. Foi sua mãe quem colocou algo na minha bebida. Sofia viu. Mentira! Você está colocando ideias na cabeça da menina? Minha mãe nunca faria algo assim. Naquele momento, o médico entrou na sala de espera. Um homem jovem, com olheiras profundas e expressão séria. Senhor Almeida, sua mãe está estável agora. Conseguimos reverter o quadro a tempo. O que estava na bebida era uma dose suficiente de um medicamento forte para provocar uma queda de pressão abrupta e possível parada respiratória. Se não tivesse sido socorrida rapidamente, poderia ter sido fatal. Douglas empalideceu. Olhou para mim, depois para Sofia, que havia despertado com a chegada do médico. Medicamento? Que medicamento? Zrenia perguntou confuso. Vamos fazer exames mais detalhados para identificar com precisão, mas é algo usado para tratamento de pressão alta. Em doses elevadas,
pode ser perigoso. Foi então que Sofia, com a voz sonolenta mas firme, revelou tudo numa simples frase. Papai, eu ouvi a vovó dizer para a senhora Soraya que queria dar um susto na mamãe, para ela entender o lugar dela. Douglas ficou em silêncio. Mas não era o silêncio de quem sente remorso. Percebi que ele temia somente o escândalo. O que diriam seus colegas advogados? Como explicaria que sua mãe tentou envenenar sua esposa? Sofia, você está mentindo, ele disse por fim, a voz trêmula. Minha mãe nunca faria isso. E quem é Soraya? De onde você tirou esse nome? É a moça bonita que vai no seu escritório. A que tem cabelo loiro comprido e usa batom vermelho. A vovó leva ela lá sempre. O rosto de Douglas perdeu a cor. Ele conhecia Soraya. E agora, todos sabiam que ele a conhecia também. Aquela noite no hospital foi o ponto de virada na minha vida. Enquanto Sofia dormia novamente em meu colo e Douglas conversava aos sussurros com os médicos no corredor, tomei uma decisão definitiva. Eu não seria mais vítima. Nem de Douglas, nem de Cassandra, nem de ninguém. Às 2 da manhã, quando a confusão havia diminuído e Cassandra estava estabilizada em um quarto privado, liguei para o único número que me interessava, o de Geraldo, o advogado. Aconteceu. Ela tentou me envenenar. Temos testemunha. Temos a confirmação médica. É hora de agir. Geraldo, apesar da hora, respondeu com a calma de quem já esperava por esse momento. Fique tranquila, dona Cecília. Estou a caminho do hospital. Não fale mais nada com ninguém até eu chegar, especialmente com seu marido. Quando o dia amanheceu, as coisas se moviam rapidamente. A polícia havia sido chamada, depoimentos estavam sendo colhidos, a bolsa de Cassandra havia sido apreendida. Dentro dela, o vidrinho com o medicamento, suas impressões digitais por toda parte. Douglas tentou desesperadamente abafar o caso, usando toda a sua influência como advogado, toda a reputação da família. Mas era tarde demais. A tentativa de envenenamento havia sido documentada pelos médicos, e Sofia, pequena mas corajosa, não hesitou em contar tudo o que tinha visto e ouvido. Você enlouqueceu? Log Douglas gritou quando viu os policiais chegarem. Quer destruir a reputação da minha família? Não, Douglas. Quero apenas justiça. Sua mãe tentou me matar. Os dias que se seguiram foram caóticos. Douglas entrou com pedido de divórcio e tentou tirar a guarda de Sofia, alegando que eu era instável e havia forjado toda a situação para prejudicar Cassandra. Mas o caderninho de Sofia, onde ela havia documentado meticulosamente cada palavra cruel dita por Cassandra, cada manipulação, cada mentira, foi crucial. Assim como as fotografias das mensagens no celular antigo de Douglas, as gravações que eu havia feito secretamente de conversas entre ele e Cassandra e os depoimentos de vizinhos que haviam testemunhado o comportamento abusivo ao longo dos anos. Eles vão dizer que você é louca, alertou-me Geraldo, enquanto preparávamos a defesa contra as acusações de Douglas. Vão tentar usar tudo contra você. Deixe que tentem, respondi com uma calma que não sabia que possuía. A verdade está do nosso lado. E estava. O caso ganhou repercussão na cidade. Outras mulheres começaram a se manifestar, contando como Cassandra as havia humilhado, como usava sua posição de senhora respeitável para destruir reputações, manipular pessoas. Ex-empregadas relataram abusos, ex-amigas falaram de traições. Um retrato completo de uma mulher cruel e calculista emergiu das sombras. Foi durante o processo que tive a confirmação do que já suspeitava sobre Soraya. Ela não era apenas a amante de Douglas. Era a sobrinha de Cassandra, filha de uma prima distante. A ligação familiar explicava muito sobre o plano que haviam arquitetado. Douglas se casaria com Soraya, uma moça de família, e eu seria descartada como um objeto sem valor. O plano incluía até mesmo Sofia. Cassandra queria a guarda da neta para livrá-la da influência negativa da mãe.
Nas mensagens que recuperamos do celular de Douglas, ela falava abertamente sobre como remodelar a personalidade da menina, apagando qualquer traço de mim. Mas subestimaram duas coisas: minha força e o amor de Sofia por mim. O julgamento foi longo e doloroso. Cada detalhe da minha vida foi exposto, analisado, questionado. Senti-me nua diante do mundo, vulnerável como nunca antes. Mas não recuei. Durante as audiências, sentada no banco das testemunhas, encarei os olhos de Cassandra, olhos agora despidos do orgulho e da arrogância, substituídos por um medo real. Pela primeira vez, ela percebeu que havia perdido o controle da situação, que a mulher que considerava insignificante havia se transformado em sua ruína. Douglas, por outro lado, tentava manter a fachada de homem íntegro, de pai dedicado. Mas a máscara caía aos poucos, especialmente quando Sofia pediu para falar com o juiz em particular e contou, com a honestidade cristalina das crianças, como o pai havia mudado, como tratava a mãe com desprezo, como a avó envenenava seus pensamentos contra mim. O veredito veio após meses de batalha judicial. Cassandra foi condenada por tentativa de homicídio, com agravantes por envolver uma criança na trama. Douglas perdeu a guarda de Sofia, recebendo apenas o direito a visitas supervisionadas e foi obrigado a pagar pensão. A empresa da família, que descobrimos estar envolvida em diversos negócios ilícitos, foi investigada e acabou falindo. Quando tudo terminou, eu estava exausta, mas de pé. Sofia e eu nos mudamos para um pequeno apartamento alugado do outro lado da cidade, longe das memórias dolorosas, longe da influência tóxica de Cassandra e Douglas. Comecei a trabalhar como costureira em uma fábrica de roupas local, ganhando um salário honesto pela primeira vez na vida. Não era muito, mas era suficiente para nos manter e, mais importante, era fruto do meu trabalho, do meu valor. Sofia foi transferida para outra escola, onde ninguém conhecia nossa história, onde ela podia ser apenas uma criança, sem o peso do sobrenome Almeida, sem o estigma de ser a menina do caso de envenenamento. As cicatrizes permaneceram, é claro. Há feridas que nunca fecham completamente. Sofia tinha pesadelos frequentes. Acordava chorando, chamando por mim. Eu também acordava no meio da noite, o coração acelerado, revivendo o momento em que Cassandra bebeu da xícara envenenada. Mas juntas, aprendemos a conviver com essas cicatrizes, a transformá-las em força. Um ano após o julgamento, recebi uma carta de Douglas. O envelope tinha o timbre de um escritório de advocacia em Recife, onde ele havia conseguido um emprego modesto após a falência da empresa familiar. A caligrafia era inconfundível, aqueles traços elegantes que um dia haviam me parecido sofisticados e agora apenas pareciam superficiais, como o homem que os escrevera. Dizia estar arrependido, que havia percebido o mal que sua mãe havia feito, que queria uma chance de reconstruir nossa família. Falava de saudades de Sofia, de como sentia falta da vida simples que tínhamos antes de tudo desmoronar. Li a carta uma vez, duas, três vezes. Depois, coloquei-a em uma caixa junto com outras lembranças do passado. Não respondi. Algumas pontes, uma vez queimadas, não devem ser reconstruídas. A vida seguiu seu curso. Sofia cresceu, transformando-se em uma adolescente inteligente e sensível. Os traumas da infância nunca desapareceram completamente, mas ela aprendeu a canalizá-los de maneira positiva. Tornou-se defensora dos mais fracos na escola. Desenvolveu um senso aguçado de justiça. Decidiu que queria ser psicóloga para ajudar outras crianças que passaram por situações semelhantes. Douglas tentou várias vezes se reaproximar de Sofia ao longo dos anos. Em algumas ocasiões, ela aceitou encontrá-lo. Em outras, recusou. A relação deles era complicada, cheia de mágoas e expectativas não atendidas. Mas deixei que ela fizesse suas próprias escolhas, que construísse sua própria história com o pai. Cassandra cumpriu alguns anos de prisão antes de conseguir liberdade condicional por idade avançada e problemas de saúde.
Mudou-se para outro estado, longe de nós. Nunca mais a vimos. Mas às vezes, nos olhares de pessoas mais velhas na rua, eu ainda procurava inconscientemente por aqueles olhos azuis frios que tanto mal me fizeram. Quanto a mim, aprendi a viver novamente. Não apenas a sobreviver, como havia feito durante tantos anos, mas a realmente viver. Voltei a estudar, concluí o ensino médio em um curso noturno para adultos, fiz cursos de costura e design. Com a ajuda de um pequeno empréstimo, abri um ateliê modesto, onde criava roupas sob medida para mulheres locais. Não fiquei rica, mas conquistei algo muito mais valioso: independência. E foi nesse ateliê que conheci Mateus. Ele veio trazer a máquina de costura que havia consertado. Era técnico em manutenção de equipamentos e havia sido recomendado por uma cliente. Alto, de mãos calejadas e sorriso gentil, ele demorou mais do que o necessário ajustando a máquina, fazendo perguntas sobre o meu trabalho, admirando as peças que eu havia criado. Começamos como amigos, compartilhando o horário de almoço quando ele estava trabalhando nas redondezas, conversando sobre coisas simples, livros, filmes, o tempo, receitas. Ele era viúvo, pai de um menino de 12 anos, Joaquim, que logo se tornou amigo de Sofia. Um dia, sentados no banco da praça enquanto as crianças brincavam, Mateus me perguntou sobre as cicatrizes que eu carregava. Não as visíveis, mas aquelas que se escondem nos olhares, nos silêncios. Você não precisa falar sobre isso se não quiser, ele acrescentou rapidamente ao ver minha hesitação. Mas eu quis. Contei tudo, sem omitir nada. Sobre Cassandra, sobre Douglas, sobre a tentativa de envenenamento, sobre o julgamento. Falei por horas, esvaziando-me de um peso que nem sabia que ainda carregava. Quando terminei, esperei ver no rosto dele o que sempre temia: pena. Mas o que encontrei foi compreensão. Você é a mulher mais forte que já conheci, Cecília, ele disse simplesmente. E naquele momento, percebi que era verdade. Eu era forte. Sempre havia sido. Nosso relacionamento cresceu lentamente, com respeito mútuo e paciência. Sofia e Joaquim aprovaram o romance desde o início, tornando-se cúmplices e incentivadores. Aos poucos, fui reaprendendo a confiar, a baixar a guarda, a permitir-me ser amada. 3 anos após nosso primeiro encontro, Mateus me pediu em casamento. Não houve anel caro, nem declaração pomposa. Apenas nós dois, sentados na varanda da casa que havíamos comprado juntos, assistindo ao pôr do sol. Eu quero passar o resto da minha vida com você, Cecília. Quer se casar comigo? Disse sim com o coração transbordando de gratidão por essa segunda chance que a vida havia me dado. Nos casamos em uma cerimônia simples no jardim da nossa casa. Sofia foi minha madrinha. Joaquim carregou as alianças. Douglas não foi convidado, embora Sofia tenha ligado para contar-lhe sobre o casamento. Ela voltou dessa ligação com os olhos marejados, mas não disse nada. Respeitei seu silêncio, sabendo que a relação deles sempre seria complexa. Na noite anterior ao casamento, Sofia veio ao meu quarto, sentou-se na beira da cama e me entregou uma caixa pequena embrulhada em papel colorido. "O que é isso, filha?" Zrenia perguntei curiosa. "Abra, mãe." Dentro havia o caderninho onde, anos antes, ela havia escrito tudo o que Cassandra dizia. Ao lado dele, uma pequena medalha dourada com a inscrição: "Para a mulher mais corajosa que conheço." "Onde conseguiu isso?" Zrenia perguntei com a voz embargada. "Economizei do dinheiro da minha mesada. Queria te dar algo especial, algo que te lembrasse da sua força." Abracei minha filha com força, sentindo as lágrimas banharem meu rosto. Lágrimas não de dor, mas de gratidão. Gratidão por ter sobrevivido, por ter lutado, por ter vencido. Aquela noite, antes de dormir, pensei em tudo o que havia acontecido desde o fatídico jantar de aniversário. Como uma simples troca de xícaras havia mudado o curso da minha vida para sempre.
Não me arrependo de nada. Não escolhi o caminho que tomei. Ele se impôs a mim como uma necessidade, mas agradeço por ter tido a coragem de percorrê-lo até o fim. Hoje, quando olho no espelho, não vejo mais a menina assustada de Belo Jardim, com o vestido florido, sovaqueiro e os olhos baixos. Vejo uma mulher forte, determinada, com cicatrizes, sim, mas que aprendeu a transformá-las em beleza. E quando Sofia me pergunta se perdoei Cassandra e Douglas, respondo com sinceridade: perdoar é libertar a si mesmo, filha. Não significa esquecer ou permitir que o mal continue. Significa seguir em frente sem o peso do ódio. E isso eu consegui fazer. Na semana passada, recebi uma carta de Douglas. Dizia que Cassandra havia falecido. Quieta, em seu sono, pedia perdão mais uma vez. Falava de arrependimento, de uma vida desperdiçada seguindo valores equivocados. Li a carta em silêncio, sentada na varanda da minha casa, com o sol da tarde aquecendo meu rosto. Depois, coloquei-a na caixa onde guardo as lembranças do passado. Não por rancor, mas porque pertencem a um capítulo encerrado da minha vida. À noite, quando Mateus voltou do trabalho, contei-lhe sobre a carta. Ele me abraçou em silêncio, respeitando meu espaço, meus sentimentos. Depois de alguns minutos, perguntou: como se sente? Refleti por um momento antes de responder. Em paz. Finalmente em paz. E é assim que me sinto. Como quem sobreviveu a uma longa e terrível tempestade e agora pode sentir o calor do sol, ouvir o canto dos pássaros, respirar o ar limpo que vem depois. Não sou mais a Cecília invisível, a Cecília que se diminuía para caber nos espaços que lhe permitiam ocupar. Sou a Cecília que aprendeu a expandir-se, a ocupar seu lugar no mundo com dignidade. E se há uma lição que carrego comigo daquela noite, daquele jantar de aniversário, daquela troca de xícaras, é esta: nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para dizer não à opressão, à manipulação, ao abuso. Nunca é tarde para erguer a voz e exigir respeito. Minha mãe não teve essa chance. Morreu silenciada, diminuída, invisível. Mas seu sacrifício não foi em vão. Foi por vê-la sofrer que jurei ser diferente. Foi por amor a ela que encontrei a coragem de lutar. E é por amor a Sofia que conto esta história. Para que ela saiba que a força nem sempre vem em explosões grandiosas, em gestos heróicos. Às vezes, vem no silêncio de uma decisão, na coragem de dar um passo em direção ao desconhecido, na determinação de não aceitar menos do que merece. Somos feitas de escolhas, tanto quanto somos feitas de sangue e osso. E são nossas escolhas, especialmente nos momentos mais difíceis, que revelam quem realmente somos. Eu escolhi viver. Escolhi lutar. Escolhi vencer. E é essa a herança que deixo para minha filha. Não joias, não dinheiro, não status. Mas a certeza de que ela é forte o suficiente para enfrentar qualquer tempestade que a vida lhe apresente. E que depois da chuva sempre vem o sol. Hoje, quando penso naquela noite, naquele jantar de aniversário, naquela troca de xícaras, não sinto mais o gosto amargo do medo. Sinto apenas a doce certeza de que, às vezes, é preciso beber do próprio veneno para perceber que somos imunes a ele. E isso, mais do que qualquer outra coisa, é a minha vitória. Hoje, 8 anos depois daquele fatídico jantar de aniversário, celebro os meus 45 anos. Sofia, agora uma jovem de 15 anos, organiza uma pequena festa no quintal da nossa casa. Mateus prepara o churrasco enquanto conversa animadamente com Joaquim, que já está quase da sua altura. Os poucos amigos que convidamos, amigos verdadeiros, daqueles que conhecem nossa história e ainda assim escolheram ficar, trazem cada um prato diferente, transformando a comemoração em uma celebração de comunidade. Nossa casa não é grande nem luxuosa. É uma construção simples de tijolos aparentes, ironicamente semelhante àquela onde cresci, mas cada canto foi pensado e decorado com amor. No jardim, que cultivei com minhas próprias mãos,
Rosas e gerânios disputam espaço com ervas aromáticas e pés de tomate. Na varanda, a cadeira de balanço que Mateus construiu para mim é o lugar onde passo minhas tardes, costurando, lendo, simplesmente existindo sem medo. O ateliê de costura prosperou modestamente ao longo dos anos. Tenho algumas clientes fiéis, senhoras da cidade que valorizam o trabalho feito com cuidado e atenção aos detalhes. Recentemente, comecei a dar aulas para jovens mulheres interessadas em aprender o ofício. Entre elas, algumas com histórias parecidas com a minha, mulheres que precisavam recomeçar, reconstruir, renascer. Sofia decidiu que quer estudar direito, como o pai, mas por razões completamente diferentes. Quero defender mulheres como você, mamãe, ela me disse um dia. Quero que elas saibam que não estão sozinhas. Seu caderninho infantil, onde registrava as crueldades de Cassandra, transformou-se em um diário onde agora ela escreve poesias e reflexões sobre justiça e empatia. Mateus continua sendo o homem gentil e forte que conheci. Às vezes, quando ele pensa que não estou olhando, flagro-o observando-me com um misto de admiração e amor que ainda me faz corar. Joaquim, seu filho, tornou-se como meu próprio filho. Um menino sensível e inteligente, que respeita as mulheres porque cresceu vendo seu pai respeitá-las. Douglas raramente aparece em nossas vidas agora. Depois que Cassandra faleceu, ele parecia perdido, sem a influência dominante que sempre guiou suas decisões. Ouvi dizer que se casou com Soraya, afinal. Mas o casamento durou menos de 2 anos. Ele vê Sofia ocasionalmente, em encontros que se tornaram menos tensos com o passar do tempo. Numa dessas visitas, ele me disse algo que nunca esquecerei. Você tinha razão, Cecília, sobre tudo. Eu era fraco demais para admitir, mas sempre soube. Não respondi. Não havia o que dizer. Algumas verdades não precisam ser verbalizadas para serem reais. Olho para esse cenário simples da minha festa de aniversário e sinto uma felicidade que nunca imaginei ser possível. Uma felicidade construída sobre escombros, mas ainda assim genuína e profunda. Sofia se aproxima com um pequeno bolo e uma única vela. Faça um pedido, mãe, ela me diz, os olhos brilhando de emoção. Fecho os olhos, mas não faço pedido algum. Não há nada que eu deseje além do que já tenho. Paz, amor, respeito. Soprando a vela, abro os olhos para encarar o futuro. Um futuro que, pela primeira vez, não me assusta. Se Cassandra pudesse me ver agora, talvez entendesse que o veneno que tentou me dar naquela noite acabou sendo o remédio que me curou de uma vida inteira de submissão. Às vezes, o destino trabalha de formas misteriosas. E se algum dia Sofia enfrentar suas próprias batalhas, saberá que carrega dentro de si a força de uma linhagem de mulheres que, mesmo dobradas pelo peso da vida, nunca se quebraram completamente. Este é meu legado. Esta é minha história. A história de como uma simples troca de xícaras mudou tudo. E se você me perguntar se valeu a pena, a resposta será sempre a mesma. Cada lágrima, cada noite em claro, cada batalha. Tudo valeu a pena para chegar até aqui, para finalmente ser quem sou. Sem medo, sem vergonha, sem correntes. É assim que termina minha história. Não com um grande triunfo, não com riquezas ou fama, mas com a maior vitória que uma mulher como eu poderia alcançar. A liberdade de ser eu mesma e a coragem de viver uma vida que vale a pena ser vivida. Gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreva, ative o sininho e compartilhe. Obrigada por fazer parte da nossa comunidade. Até o próximo vídeo.